Não sei qual é o sentimento que vem ao teu coração quando você vem aqui a esse lugar, às vezes mais de uma vez durante a semana, às vezes apenas ao domingo. Talvez você não possa vir mais vezes, mas, queridos, eu fico tão feliz de poder vir à casa do Senhor, de poder levantar as minhas mãos, de poder adorá-lo nessa noite, nesse lugar. Eu não sei qual é o sentimento que vem ao seu coração quando você pensa na igreja que você congrega. Eu não sei há quantos anos você está aqui congregando conosco. Algumas vezes nós não podemos estar presentes, mas, queridos, que privilégio quando nós podemos fazer parte dessa grande comunhão, dessa grande família. Deus, Ele idealizou um projeto e foi você aqui, querido. Um lugar de fé, um lugar de motivação, um lugar de alegria, um lugar leve, um lugar onde você chega e sai animado, você chega doente e sai sarado. Você faz parte, queridos, dessa grande família. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado, na pessoa que está atrás, obrigado louvor, na pessoa que está na frente. Se você se sentir confortável em dar um beijo também, dá um ósculo santo, como a palavra nos ensina. Cultiva esse sentimento de família, queridos. Nós somos uma família. E aí vai tomando o teu lugar, vai sentando devagar. Aleluia. Aleluia. Que bênção estarmos aqui nessa noite. Que noite tão abençoada, né? Quanta coisa já foi falada, quanta coisa já foi produzida, quanta coisa nós mesmos já demos ao Senhor do nosso culto. Nós já rendemos louvores, adorações, nós entregamos nossos dízimos e ofertas, nós intercedemos por outras nações, por cristãos perseguidos, por missionários, nós plantamos no reino, nós nos abraçamos. Com certeza, queridos, não haveria lugar melhor para você estar num domingo à noite do que na casa do seu Pai. Amém? Toda vez que você estiver se trocando, se arrumando, colocando a sua roupa, vem com alegria no teu coração, porque a gente entra de um jeito, mas Deus, Ele nos encontra no meio do caminho e a gente sai de um jeito totalmente diferente. Nós saímos melhorados, aprimorados, mais felizes, mais contentes. Se você está vindo para a igreja e está saindo mais triste, tem alguma coisa errada. E não necessariamente é com a igreja, mas verifica a atitude do teu coração. Porque quando nós chegamos aqui, queridos, a palavra diz que há um alívio, que toda sobrecarga é retirada. Toma sobre mim, lança sobre mim o teu fardo e recebe o meu jugo, porque ele é leve, diz o Senhor. Se você chega aqui, queridos, cansado e sobrecarregado, Deus vai te dispensar para a tua casa leve e animado, feliz, contente, cheio da palavra, abastecido para uma semana inteira. Amém? Eu queria que você me acompanhasse numa leitura bíblica para nós adentrarmos naquilo que vamos fazer hoje à noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel. Vai ser uma leitura um pouco mais longa de início, mas eu contaria com a atenção e paciência de cada um de vocês. O livro de Daniel, ele é considerado um livro histórico. E é um relato histórico de um fato que aconteceu com a nação de Israel em algum momento no passado, que eu gostaria de ler com você nessa noite, começando a partir do verso 1 do capítulo 9, a Bíblia nos diz assim: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Eu não sei se você tem conhecimento desse registro histórico, mas nesse momento Israel ela estava cativa em uma outra nação. O povo de Israel havia sido feito escravo, cativo na nação da Babilônia. E Daniel era um desses judeus que havia sido levado cativo para a Babilônia, ainda muito jovem. E ele diz que nesse momento, quando o rei Dario, filho de Xerxes,
da linhagem dos Medos, foi constituído sobre o povo babilônico, ele, Daniel, lendo as escrituras do profeta Jeremias, ele compreendeu que os anos que Jerusalém haveria de passar cativa seriam 70 anos. Então ele compreendeu que a desgraça, que a desolação, e por que não dizer crise, que Jerusalém estava passando, duraria 70 anos. E a palavra prossegue assim. Daniel, ele diz: por isso, voltei-me para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos do teu mandamento e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distante, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem te obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra profetizada contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo à tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz. Ainda assim não temos lhe dado atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém, do teu povo, objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Senhor, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos perdidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu santo e o teu povo levam o teu nome. Continuando no verso 20, a Bíblia diz assim, Daniel falando: enquanto eu ainda estava falando e orando, confessando o pecado do meu povo e o pecado de Israel, meu povo, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus,
em favor do seu santo nome, enquanto eu ainda estava em oração. Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora eu vim para dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Eu lhe trouxe essa resposta porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem, para entender a visão. Queridos, Daniel, ele percebeu, lendo as Escrituras, meditando na palavra, ele percebeu que tudo aquilo que estava sobrevindo ao povo de Israel, que aquele cativeiro, que aqueles 70 anos de cativeiro, eles se davam pelo fato de Israel ter desobedecido alguns comandos que Deus havia trazido com muita clareza para Moisés. Nós não vamos entrar nessa noite, nesse objeto, mas se você tiver curiosidade, dá uma lida depois em Jeremias 25, em Jeremias 29, em Levíticos 25, em Levíticos 26, dá uma lida em 2 Crônicas 36, e você vai ver exatamente o motivo pelo qual Israel estava sofrendo essa desolação. Deus havia dito para que eles procedessem de uma forma, e eles estavam caminhando de uma forma diferente. Daniel, meditando na palavra, como nós vimos, meditando nas escrituras do profeta Jeremias, no momento em que ele entendeu o que estava acontecendo com Israel, ele se voltou para Deus. E ele disse: Senhor, eu confesso diante de Ti o meu pecado e o pecado do meu povo. E é interessante nós atentarmos para essa expressão de Daniel, meu pecado. Porque eu sei que Daniel ele não era perfeito, mas a Bíblia nos leva a crer que muitas pessoas tentaram seguidamente encontrar uma falha em Daniel e não conseguiram. Mas ele disse: Senhor, eu pequei. E não só eu pequei, mas o meu povo inteiro pecou. E tudo que está acontecendo conosco agora, nada mais é do que o resultado do nosso pecado. Agora, Senhor, por amor de Ti, não de nós, mas por amor de Ti, olha para nós e tira o nosso povo desse cativeiro. Tira o nosso povo dessa vergonha e dessa desolação. Daniel, queridos, ele era cidadão de um império, cidadão de um povo que nem tinha a sua soberania naquela época, porque o povo de Israel ele estava cativo a uma outra nação. Daniel ele era concidadão judeu. Daniel era um judeu espalhado em algum lugar do mundo, feito escravo. Mas ele não negou a sua responsabilidade como parte do povo de Israel. Embora talvez não tivesse sido Daniel diretamente quem cometeu aquilo que nós vemos que trouxe essa desgraça para Israel, Daniel ele dizia: eu não vou fugir da minha responsabilidade. Eu vou orar para Deus, eu vou me arrepender pelo meu povo e crer que Deus vai reverter a sorte da nossa nação. Sabe, queridos, nós não somos mais parte do povo de Israel. Graças a Deus, nós não estamos vivendo um período de cativeiro. Graças a Deus, nós não estamos pagando uma desolação à semelhança do pecado que Israel cometeu em Jeremias 25, em Jeremias 29. Mas Deus ele continua olhando para nós e esperando que nós não fujamos da nossa responsabilidade, não como judeu, mas da nossa responsabilidade como brasileiro. Nosso país ele está passando por um momento que não é dos mais favoráveis. Nós declaramos, nós cremos, nós ministramos aqui que a crise ela não vai alcançar você e nós acreditamos nisso mesmo. Agora, uma coisa é fato. Lá fora, as coisas não estão como estavam há alguns meses, como estavam há alguns anos. Nem o presidente que nós temos hoje é o mesmo do mês passado. O nosso país está passando por um momento difícil. E Deus, ele não pode contar hoje, infelizmente, com Daniel.
Daniel, ele nem era brasileiro. Mas Deus, queridos, pode contar com você. Deus pode contar comigo para reverter a situação da nossa nação. Eu não sei se você estava aqui algumas semanas atrás, um pouco mais de algumas semanas, 3 ou 4 semanas. Nós tivemos aqui uma reunião com todos os pastores das igrejas Verbo da Vida do norte do Brasil. Pastores e diretores de centro de treinamento bíblicos. Ela aconteceu aqui nesse lugar. Talvez você não tenha percebido, porque ela se deu durante a semana, da quarta ao sábado. E nós tínhamos aqui 400 a 500 pessoas vindas de todas as partes do Brasil. E Guto, o nosso presidente, ele trouxe uma nota para quarta-feira à noite. Ele disse: hoje à noite está acontecendo aqui uma das reuniões mais importantes desse país. Naquela quarta-feira, dia 4, dia 6/4, ele disse: está acontecendo aqui nessa igreja agora, nesse momento, uma das reuniões mais importantes desse país. E ele motivou todos os nossos pastores, todos os nossos líderes, para que começássemos um momento de intercessão profunda pelo Brasil. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui, talvez não tantos, mas Deus, ele se moveu poderosamente naquela noite, e num dado momento, daquele instante de oração, a irmã Marisete Garcia, que é minha mãe, ela trouxe uma palavra em línguas. E em seguida o pastor Darren, ele trouxe a interpretação daquela palavra. Eu não sei se você viu esse material, eu sei que talvez você não estava aqui, mas no nosso aplicativo para dispositivos móveis, na parte de multimídia, se depois você quiser consultar, está lá essa profecia. E queridos, Deus, ele se moveu naquela noite para nos dizer o seguinte: muitas pessoas têm desistido dessa nação, mas esta nação é minha, diz o Senhor. E eu nunca desisti, e nem vou desistir. Eu sou o Deus que transforma a maldição em bênção. Assim como declarei na minha palavra, diz o Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. E onde houve o maior escândalo da história dessa nação, também haverá o maior mover de justiça que essa nação já viu em toda a sua história. Não se preocupem os meus filhos, pois os meus olhos não estão fechados e nem a minha mão encolhida, mas eu tenho ouvido as suas orações. E não somente as suas, mas as orações dos meus filhos em toda a nação ao redor do mundo. Eu estou para sacudir o Brasil como ele nunca foi sacudido antes, assim como eu fiz a limpeza por meio de Jesus Cristo. Na casa de oração, eu estou fazendo uma limpeza neste país. Estou revelando o oculto, para que o meu nome seja glorificado, para que os impedimentos sejam removidos e para que a opressão seja acabada. Assim como diz na minha palavra, o fim será melhor do que o início. Houve muitas declarações sobre esse país, sobre o seu começo mal feito, através de roubo e mentira e um monte de corrupção. Mas as coisas estão mudando, diz o Senhor. E o fim delas será melhor do que o começo. Muitas nações, ouve com atenção, muitas nações que passaram por coisas semelhantes, elas continuavam na corrupção, continuavam na desgraça, porque eu procurava alguém para levantar a sua voz, para me representar e interceder, mas houve silêncio na igreja. Mas eu estou incendiando a igreja brasileira para se levantar em oração com uma só voz, e eu ouvirei dos céus, e eu sararei essa nação, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, nós não podemos retroceder da nossa responsabilidade como brasileiros. Nós temos desejado um país melhor, é fato isso, mas nós não podemos ficar só no desejo. Deus, queridos, na ocasião de reverter o cativeiro de Israel, ele encontrou Daniel. E a Bíblia diz que o anjo Gabriel falou para Daniel o seguinte: olha, Daniel,
você estava orando ainda. Enquanto você estava orando, eu já saí para trazer a sua resposta. Parece que Daniel era bom em oração, não era não, queridos? Ele ainda estava orando, não deu nem tempo para ele dizer em nome de Jesus, amém. E o anjo já estava lá para trazer a resposta dele. Isso mostra para mim, queridos, uma coisa. Quando a gente fala, Deus ouve. A Bíblia está dizendo que essa é a nossa confiança. Que quando nós oramos, que quando nós dirigimos a Ele a nossa súplica, a nossa petição, Deus, queridos, Ele nos ouve. A Bíblia diz que nós precisamos nos aproximar com Ele, nos aproximar dEle, acreditando que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Talvez, queridos, a falta de resposta que nós estejamos tendo não seja falta de anjo para trazer resposta. Talvez a falta de resposta que nós estejamos tendo seja falta mesmo de oração. Eu sei que você já deve ter sentido. Talvez não na sua vida, nós cremos assim porque Deus está com a sua mão poderosa te livrando, mas você já deve ter sentido num supermercado, numa loja, um lugar onde você foi, algum efeito. Talvez você tenha chegado numa loja que tinha 10 funcionários e você procurou alguém para lhe atender e só tinha 2, porque os outros 8 foram despedidos. Talvez, queridos, você tenha percebido já com frequência, cremos que não nas nossas vidas, mas na vida de outras pessoas, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, que a situação ficou um pouco mais complicada. Agora, uma pergunta que Deus traz para nós nessa noite: quantas vezes nós nos colocamos de joelho para interceder em favor da nossa nação? Quantas vezes nós já reclamamos das coisas que não estão como estavam antes? Quantas vezes nós paramos para orar pela nossa nação? Sabe, desde que esse cenário começou a ficar conturbado, nós temos orado com frequência, nas últimas 2 semanas, quase que todos os dias, pela manhã, no Ministério Verbo da Vida, nos nossos momentos devocionais, pelo nosso país, por uma solução, queridos, porque eu acredito que essa palavra ela veio de Deus, essa palavra que foi trazida na reunião de pastores, e ela diz que começou uma limpeza no país e a gente está vendo. Agora só começou. Ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita coisa para ser limpa. E, queridos, Deus Ele conta conosco para tornar os efeitos dessa limpeza mais suaves para a vida do povo brasileiro. Seria demais pedir, queridos, que os ímpios intercedessem a Deus pela nação. Eles nem conhecem a Deus. A gente não pode esperar isso deles. Deus é quem espera isso de nós como igreja. Da mesma forma que sobre Daniel recaía a responsabilidade para interceder em favor do seu povo, sobre nós recai a responsabilidade para fazer desse lugar um Brasil melhor. Não, a gente não pode depositar nossa esperança no governo, a gente não pode depositar esperança em Dilma ou em Michel Temer, a gente não pode depositar essa esperança nos homens nem nos ímpios. A nossa esperança, queridos, está em Deus. E Deus, Ele conta conosco. No Salmos 33, verso 12, um versículo tão conhecido. Feliz é a nação cujo Deus é o... Diga mais alto comigo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas como é que nós queremos que Deus seja o Senhor da nossa nação, se nós não pregamos a palavra? A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como é que Deus vai ser Senhor do Brasil se a gente não prega? Mateus 5, 13 e 14 diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Como essa nação vai ser do Senhor se nós nem deixamos a nossa luz brilhar direito? Como essa nação vai ser do Senhor se muitas vezes aquilo que nós vemos acontecer na televisão é repetido por nós em menor escala no nosso dia a dia?
quando nós furamos uma fila, quando nós não devolvemos um troco, quando nós estacionamos num lugar que não nos pertence, quando nós copiamos um DVD pirata. Como esperar que a nossa nação melhore dessa forma? Como esperar que a nossa nação melhore se nós votamos como todo mundo vota? Se nós votamos por interesses pessoais, se nós votamos para ganhar um emprego ou para ganhar um emprego para alguém da nossa família, se nós votamos para ganhar uma feira ou um saco de cimento, como esperar que o nosso país melhore? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas até que ponto nós estamos deixando Deus ser o Senhor da nossa vida e da nossa nação? Deuteronômio 1:13 traz instruções. Escolham homens sábios, escolham homens criteriosos, escolham homens prudentes para serem os vossos líderes. Como nós estamos nos comportando na hora de escolher quem vai nos representar? Um filósofo francês, cientista político, Joseph Marie, eu não sei falar francês, Mestre, mas ele diz assim: o povo, uma nação, tem o governo que merece. Sabe, queridos, talvez a gente está olhando para o lugar errado na hora de pedir mudança. Talvez a gente quer ver a mudança na televisão, começando lá por Brasília. Mas de certa forma, e eu fico tranquilo para trazer uma palavra que pode parecer dura, porque eu me coloco no mesmo lugar que você. De certa forma, talvez essa responsabilidade, ela seja nossa. Talvez a gente está olhando com expectativa para ver a mudança começar no lugar errado. A gente quer ver a mudança começar de cima para baixo, quando na verdade ela deveria começar de baixo para cima. Mais uma vez eu repito, nós não podemos esperar isso dos incrédulos. Nós não podemos esperar isso dos ímpios. Deus, Ele espera isso de nós. 1 Timóteo 2, 1-2, diz que nós devemos, antes de tudo, orar pelas nossas autoridades. Com que frequência nós temos feito isso na nossa vida pessoal? A gente ora para comprar um carro novo, para comprar uma casa nova, para chegar, para ter feira, para melhorar, para viajar, para fazer uma coisa. Não, Tiago, mas eu não sou egoísta assim não. Eu oro também pelos menos favorecidos. Eu acredito nisso mesmo. Agora, quantas vezes nós temos orado pelo nosso país? Orado com intensidade, querido. Não era aquela oraçãozinha fajuta, não. Senhor, abençoa o Brasil, em nome de Jesus, amém. Não. É uma oração intensa. E uma oração que é acompanhada também de atitudes correspondentes. Sabe, nós estamos muito acostumados a receber. É fato. É cultural. É humano. Mas nós não somos mais desse mundo. Nós estamos acostumados a olhar até mesmo para o poder público, até mesmo para o Estado. E olhamos com expectativa. O que é que ele pode me dar? Na hora de votar, outubro próximo agora, dia 2, vamos ter outra oportunidade. Vamos ter a oportunidade de votar para escolher quem governa a nossa cidade, quem legisla da nossa cidade. Nós vamos escolher prefeitos e vereadores. E como nós vamos fazer isso? Muitas vezes nós olhamos com expectativa de receber alguma coisa. Mas, queridos, Lucas falando em Atos capítulo 20, recordando as palavras do nosso Senhor Jesus, ele disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Alguns anos atrás, eu fiz uma viagem e eu tive a oportunidade de vir visitar um cemitério nos Estados Unidos. Certo? Eu não sei se quando você pensa numa viagem de lazer, você incluiria um cemitério no seu roteiro, mas eu viajei com a minha família e nós tínhamos desejo de fazer esse passeio e fomos conhecer esse cemitério, chama Cemitério Arlington,
que é o cemitério dos veteranos de guerra nos Estados Unidos, que fica na cidade de Washington, nas proximidades do Pentágono. E lá, queridos, nesse cemitério, eu visitei o túmulo, não levei flores, né? Nem orei pela alma de ninguém, nem rezei pela alma de ninguém, mas eu visitei o túmulo de John Kennedy. Desde o dia que ele foi sepultado, tem uma chama acesa, um fogo que queima naquele túmulo, desde o dia do seu sepultamento. John Kennedy ele foi o 35º presidente dos Estados Unidos. Ele foi eleito em 61, mas teve o seu mandato interrompido em 22 de novembro de 1963, quando foi assassinado na cidade de Dallas, no Texas. Talvez você já tenha ouvido falar, mas ele fez alguns discursos famosos. Ele assumiu a presidência dos Estados Unidos num momento difícil, no momento onde começavam as primeiras batalhas da Guerra do Vietnã, no momento onde os Estados Unidos estavam vivendo uma crise bélica, a crise dos mísseis entre os Estados Unidos e Cuba. Ele viveu na época, ele governou na época em que o Muro de Berlim estava sendo construído. E no dia 20 de janeiro de 1961, na ocasião da sua posse, ele fez um discurso que ficou mundialmente famoso. E parte desse discurso está gravada numa pedra do tamanho dessa frente aqui, mais ou menos, vizinho ao seu túmulo. E eu queria ler para você agora uma parte desse discurso. Não é o começo, é mais a parte final do discurso, então não vai ter introdução, já vai começar na lata. E ele diz assim: ao longo da história mundial, apenas a poucas gerações foi confiado o papel de defender a liberdade na sua hora de maior perigo. Eu não recuo dessa responsabilidade, eu a recebo de braços abertos. Eu não acredito que nenhum de nós deveria trocar de lugar com qualquer outra pessoa de qualquer outra geração. A energia, a fé, a devoção que trazemos a esta jornada vai iluminar o nosso país e todos que o servem. E o brilho desse fogo vai iluminar, de fato, todo mundo. Então, meus amigos americanos, não perguntem o que o seu país pode fazer por vocês. Perguntem o que vocês podem fazer pelo seu país. Meus amigos cidadãos do mundo, não perguntem o que a América fará por vocês, mas perguntem o que juntos podemos fazer pela liberdade do homem. Finalmente, quer cidadãos da América ou cidadãos do mundo, exijam de nós os mesmos altos parâmetros de força e sacrifício que pedimos de vocês. Com uma boa consciência, nossa única verdadeira recompensa, com história e pelo juízo final das nossas obras, avancemos para liderar a terra que amamos, pedindo as suas bênçãos e sua ajuda, mas sabendo que aqui na terra o trabalho de Deus deve ser feito verdadeiramente por cada um de nós. Esse foi o discurso de posse. E eu pergunto para você, queridos, nessa noite: você ama o Brasil? Não, eu vou perguntar de novo, porque só os 20% daqui da frente é que ama o Brasil. Eu sei que o negócio está ruim, eu sei que a gente não está muito animado com o nosso país, mas eu pergunto a você: você ama o Brasil? Não pergunte, queridos, o que é que o Brasil pode fazer por você. Pergunte o que é que você pode fazer pelo Brasil. Eu queria chamar você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar pela nossa nação, nós vamos levantar a Deus a nossa voz. E eu não quero que você espere por mim, eu não quero que você espere pela pessoa que está do seu lado. Eu quero que você feche os seus olhos e levante a sua voz sem vergonha. Não precisa ter vergonha de falar alto, não. Não precisa ter vergonha de se dirigir a Deus, porque Ele é o teu Pai e Ele nos ouve. Essa é a confiança que temos, que quando colocamos algo em oração perante Ele, Ele é fiel, Ele nos ouve. E o fato de nos ouvir vai trazer para nós respostas. Coloca os teus desejos referentes ao Brasil, fala a respeito do Brasil com intensidade, aquilo que você quer ver acontecendo, aquilo que você quer ver na economia, aquilo que você quer ver na saúde, aqueles empregos que você quer que sejam criados.
Coloca perante Deus aquilo que você quer ver na segurança pública. Não espera de governo, nós temos uma fonte maior. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Nós somos gratos pelo privilégio de podermos levantar a nossa voz nessa noite como igreja, Pai, e mudar o rumo da nossa nação. Nós não vamos esperar que a política mude, Senhor, mas nós é quem somos, o sal dessa terra, Pai. Obrigado por confiar em nós, por acreditar em nós, por perceber que nós poderíamos fazer parte dessa jornada, Senhor. Nós não vamos nos acovardar. Você nos chamou para viver no Brasil num tempo como esse. Foi a nós que você escolheu para estar aqui, Senhor, e nós não vamos recuar, nós vamos avançar, nós vamos declarar a palavra, nós vamos deixar resplandecer a tua luz nos nossos corações, nós vamos ser verdadeiramente o sal dessa terra, Pai. Obrigado por acreditar em nós. Nós oramos por aqueles que se encontram investidos de autoridade. Nós declaramos a tua palavra, acreditando que o nosso país vai mudar. Obrigado, Pai, porque você está limpando, Pai, limpando a nossa nação. Obrigado, Pai, porque você não nos abandonou. Nós não estamos sós, não importa quanto as trevas pareçam ser densas. Você está conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia do nosso povo. Tem misericórdia da nossa nação que sofre. Tem misericórdia de nós, Senhor. Resplandece, Pai. Resplandece o teu rosto sobre a nossa nação. Com mão poderosa nos resgata, Pai, desse lamaçal onde nos encontramos, desse atoleiro de sujeira e corrupção. Nós depositamos a nossa confiança em você, Senhor. Nós acreditamos que você pode, Pai, nos levar para uma situação melhor, para uma situação mais favorável. Nós acreditamos, Pai, naquilo que a tua palavra diz. Nós queremos que o Brasil seja um país que te serve. Feliz é a nação, Pai, cujo Deus é o Senhor. Obrigado por confiar em nós, Pai. Obrigado por confiar a nós, Senhor, essa tarefa de guardar a nossa nação, de guardar o nosso país. Nós vamos ver sim, Senhor, as coisas melhorando. Nós vamos ver sim, Pai, as coisas avançando. Nós vamos ver sim, Pai, a situação mudando rapidamente. Nós vamos ver sim, Senhor, o país retornando a um rumo de prosperidade, a um rumo de austeridade, a um rumo de melhora, de desenvolvimento. Nós vamos ver sim, Pai, ordem e progresso. Nós não retrocederemos, Pai, dessa tarefa. Você não encontrará, Senhor, uma igreja calada. Você não encontrará, Pai, pessoas caladas, emudecidas. Você encontrará voz nos nossos lábios, Senhor. Você encontrará voz nos nossos lábios, prontos, Pai, para fazer os teus propósitos se estabelecerem aqui nessa terra, para fazer os teus propósitos avançarem na nossa nação. Nós não seremos envergonhados, Pai. Nós não seremos envergonhados, Pai. Nós acreditamos sim, Senhor, que o fim das coisas é melhor do que o começo. Nós acreditamos sim, Pai, que você está nos conduzindo a um fim glorioso, Pai. Nós acreditamos sim, Pai, que você está nos fazendo retomar um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, Pai. Nós cremos sim que dessa nação resplandecerá um farol, Pai, que tocará todo mundo, Pai, com a tua palavra e a tua verdade. Nós cremos sim, Senhor. Nós acreditamos em você, Senhor. Nós oramos, Pai, por todos aqueles homens que estão engajados nessa tarefa de limpar a nossa nação, Senhor.
Traz ousadia, traz intrepidez, Senhor, traz segurança, traz proteção, para que eles não se intimidem de fazer aquilo que é certo. Nós te pedimos, Pai, que todo o véu seja retirado, que tudo aquilo que está oculto venha à luz. Nós queremos, Pai, que todos aqueles que precisam ser punidos, que assim o sejam. Nós queremos, Pai, que novas pessoas se levantem, Senhor. Nós declaramos expoentes do Evangelho se levantando na nossa nação, Senhor. Pessoas criteriosas, valorosas, cheias de caráter, cheias da Tua palavra, a quem você confiará os destinos da nossa nação, Pai. A quem nós confiaremos, Senhor, os destinos da nossa nação. Nós acreditamos, Senhor, num novo tempo, 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 num novo tempo para a nossa nação, Senhor, um novo tempo para a Tua igreja, um novo tempo para a nossa cidade, Pai, um novo tempo para Paraíba, Senhor, em lugar da vergonha, dupla honra, Pai. Em lugar da vergonha, dupla honra. Sabe, queridos, o Brasil precisa das nossas orações. Não somente uma vez ou outra num domingo de noite. O Brasil precisa das nossas orações todos os dias. O Brasil, ele precisa mais do que as nossas orações. Ele precisa da nossa vida limpa, da nossa vida pura, da nossa conduta exemplar. O Brasil, ele precisa da luz que brilha a partir dos nossos corações. O Brasil, ele precisa dos nossos valores morais. Essa sociedade está caminhando para o fracasso, mas nós, queridos, nós temos valores que podem nos levar para o lugar onde Deus deseja. O Brasil precisa desses valores morais. O Brasil, queridos, ele precisa do nosso voto responsável. Não pensa que não tem jeito. Pensar que não tem jeito não vai dar jeito em nada. O Brasil, ele precisa do nosso voto responsável. O Brasil, queridos, ele precisa da igreja. O Brasil, ele precisa de nós. Não perguntemos o que o Brasil pode fazer por nós. Nos perguntemos nessa noite. Elevemos essa pergunta a Deus. Perguntemos cada um de nós o que é que nós podemos fazer pelo Brasil. Deus abençoe a nossa nação.